Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Jonathan, também sou aluno aqui do curso mestrado em Teologia pela Faculdade de Betel, então, né, na extensão do Polo A Bíblia na Quebrada, do nosso pastor Edson Enedino, aqui esse homem abençoado de Deus. E nesse vídeo aqui eu quero apresentar para cada um de vocês o meu trabalho acerca do Concílio de Nicéia, considerado o primeiro, era o concílio ecumênico da história do cristianismo aqui no Brasil e também ao longo do mundo, certo, pessoal? E logo na introdução eu quero começar falando aqui para vocês acerca de dois pontos que é muito importante a gente salientar, que vai começar primeiramente lá na época dos apóstolos. Por quê, irmãos? Porque lá teve um concílio chamado Jerusalém na época. Só que assim, filho, meu, assim é, é, de, é denominado por muitos historiadores acerca de um concílio que foi na perspectiva de uma tratativa voltada para a questão de conciliar, de fazer ajustes com a jovem igreja daquela época. Pois, como bem sabemos, o apóstolo Paulo ele tinha acabado de se converter, só que por um período de medo que alguns cristãos na época em que ele era fariseu ainda tem um pouco de receio da totalidade da conversão do Paulo, ele ficou um certo período isolado e também meu, estudando em algumas cidades que hoje certamente estão localizadas ali na região do Egito, que também é um dos países que vai de acordo com o que a gente conhece hoje como a janela 1040. Entendeu, meus irmãos? E aí, nesse período, aconteceu de ter uma reunião para ter ali alguns ajustes, principalmente voltados para a questão da meu, incircuncisão e circuncisão de quem de fato iria, iria fazer isso na época. O segundo ponto que eu quero abordar aqui já foi já um período pós os apóstolos, que foi ali durante o século II e século III, onde houve as grandes perseguições da igreja na época, em que, em que os irmãos cristãos eram muito perseguidos, principalmente na época dos governos de Nero e Diocleciano, por assim dizer. E já entrando no contexto histórico aqui do nosso concílio, Zé, meu, eu já vou abordar aqui a fase de que a gente mesmo, no caso eles, né, na época, eles mesmo estavam, vão já vivenciando de uma certa forma uma bênção ali, porque após esse período de perseguições, onde muitos cristãos eles eram mortos de diversas formas como feras em arenas, de certa forma eram feitos de tochas vivas, humanas, etc., que eram os tipos de mortes mais cruéis que vocês puderem imaginar na mente de vocês que estão aí do outro lado. Pois é, meu, houve-se aí meio que um período de paz, e que aí a igreja, nesse momento, nesse período, ela seria consolidada, nascendo ali a igreja católica antiga, pois é, tipo assim, já no Império de Constantino, na época, sendo ele filho de uma mulher cristã chamada Santa Mônica, para quem não conhece, né? E ali, tipo assim, houve por muitos cristãos um período de relativa paz. Nascido ali na cidade de Constantinopla, que ficava a cerca de mais ou menos uns, uns mais ou menos 150 quilômetros ali do país Itália, mesmo propriamente dito, da onde fica Roma atualmente, e cidade essa que também na época levava o nome do próprio Constantino, porque devido a ele ser um imperador da época e ele já ser já ser um imperador que gostava de se autogloriar na época, ele meio que fazia essa questão de estar colocando o próprio nome dele,
nas cidades e em grandes coisas em que eles faziam. Então, irmãos, aí com isso começaram a viver uma relativa paz. Só que também, bem nessa mesma época, começou a surgir de um período em que muitos cristãos, na época, eles tipo assim, começaram a se sentir incomodados, porque já vindo já do costume daquela época antiga das perseguições, as diversas maneiras em que os cristãos eram mortos, etc. e tudo, eles falaram, poxa, filho, a igreja está começando a meio que relaxar nesse período, a ficar num certo comodismo. E aí, tipo assim, começaram a meio que, de uma certa fase, de um período, a sair da igreja, nascendo ali na época dos desertos, do deserto, o monasticismo. O que era esse monasticismo? Os monges é uma palavra que vem do grego, que quer dizer solitário, e esse pessoal ia para o deserto, montavam-se ali monastérios para que eles pudessem adorar ao Deus que eles acreditavam em si naquela época da maneira deles, porém também assim em meio à sociedade da época eles não tinham essa questão de estar se influenciando ou até mesmo perturbando quem fazia parte em si da Igreja Católica Antiga, conforme eu mencionei, né, nesse período. E logo com isso, tipo assim, ó, conforme foi saindo muita gente, fosse convocado esse concílio de Nicéia. A cidade de Nicéia, apesar de na época ela estar ali localizada na cidade também de Constantinopla, atualmente é onde está localizado Istambul, pois é, meu, atualmente na Turquia, que ali foi se convocado esse concílio e propriamente dito, pois é, meu, ficaram ali, ó, pois é, para decidir qual que seria de fato a religião oficial, quem estaria correto. Os cristãos constantinoplanos ali da cidade de Nicéia, ou também ou também esses monges e, consequente, consequentemente também o arianismo, que assim, é, na época eles saíram da igreja, só que eles também não se tornaram monge, e eles saíram seguindo um seguidor chamado Ário na época. E assim foi nascendo ali o arianismo. E esse concílio foi para convocar isso aí, qual que seria a religião correta. Onde, em primeiro princípio, tipo assim, esse concílio acabou decidindo que os católicos saíram vencedores. Por intermédio disso, foi-se criado ali o credo apostólico constantinoplano, em que no concílio de Constantinopla foi falado já por um outro aluno que aqui apresentou já o trabalho, certo, meus irmãos? E aí, com esse credo apostólico, fosse mais um tempo que demorou, chegaram alguns cristãos tipo assim, arianos na época, e que eles falaram o seguinte, que tipo assim, que esse negócio do arianismo não era bem do jeito que Constantino, na época, estava falando. E aí tentaram explicar. Foi onde Constantino começou a concordar com o lado do arianismo, se afastando da Igreja Católica Antiga. E vale aqui lembrar, irmãos, que quando eu falo Igreja Católica Antiga, não é meu atual igreja Católica Apostólica Romana, né? E sim a primeira versão da Igreja Cristã, porque já vinha de um longo período ali, há mais de 300 anos na época, em que a igreja, mesmo com toda a perseguição, ela vinha crescendo. Então, com isso, meus irmãos, foi criado todo esse credo, né? Foi explicado para Constantino acerca disso como que funcionava o arianismo na época,
E em si, depois disso, foi falado, ele mesmo foi concordando com o arianismo, certo, meus irmãos? Irmãos, e aí com isso, tipo assim, foi passado ali o tempo, se eu não me engano, tem um pai da igreja chamado Atanásio, que ele também ele chegou na época e falou sobre algumas questões também bem voltado da Igreja Católica, onde depois da morte de Constantino, um outro imperador da época chamado Teodósio I, ele que inclusive foi quem consolidou a mudança da Igreja Católica antiga para a Igreja Apostólica Romana. E, e foi ele quem fez a primeira versão da Basílica de São Pedro. Claro que hoje, né, nos nossos tempos atuais, é uma basílica que já foi muito reformulada, já tem muitas outras versões, e que na época dele foi-se convocado um outro concílio, e ele posteriormente, além de ter mudado, acabou de vez com toda a questão do arianismo. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso.